Graça e paz, meus queridos irmãos. Amados, hoje, dia 28 de junho, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a sua palavra. E neste momento quero apresentar uma palavra de conforto e de esperança ao coração dos meus queridos irmãos e irmãs. Convido-os para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 25. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Amados, os evangelistas Mateus, Marcos e João narram esse acontecimento extraordinário, ou seja, Jesus andando por sobre o mar. Sim, amados, algo incomum para os homens, mas não para o Senhor Jesus, pois a Bíblia diz que ele é o Criador de todas as coisas. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus, ao andar por sobre o mar, revela o domínio que ele tem sobre a obra da sua criação. Essa narrativa, queridos irmãos, está dentro de um contexto extraordinário, maravilhoso. Jesus havia realizado a multiplicação dos pães. Uma multidão havia sido alimentada. E antes que aquelas pessoas se afastassem ou se retirassem, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. O evangelista João, no capítulo 6, vai dizer que eles foram em direção a Cafarnaum. Jesus ficou, despediu a multidão e quando as pessoas foram embora, ele subiu ao monte para orar. A Bíblia diz que os discípulos haviam navegado cerca de 30 estádios, entre 5 e 6 quilômetros, mas estavam enfrentando uma tremenda dificuldade, conforme diz o capítulo 14, verso 24. O vento era contrário e o mar estava agitado. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 da madrugada e as 6 da manhã, Jesus então vai andando por sobre o mar, ao encontro dos seus discípulos. Que experiência extraordinária foi aquela! Os discípulos vendo Jesus andando por sobre o mar. Queridos, algo impactante aconteceu. Eles estavam enfrentando uma tremenda dificuldade. O vento era contrário, o mar estava agitado. E a Bíblia diz que Jesus então vai ao encontro deles. E ao chegar ao encontro deles, Jesus acalma a tempestade. Manda que o vento e o mar se aquietem. Houve bonança, houve paz. Amados, trazendo para os nossos dias, quantas tempestades enfrentamos na nossa vida? Quantas dificuldades nós enfrentamos no dia a dia? As enfermidades, problemas financeiros, problemas no casamento, o desemprego, a perda de um ente querido. Amados, quantas lutas, quantas dificuldades, mas quando Jesus vem ao nosso encontro, e ele sempre está pronto a vir ao nosso encontro, quando nós confiamos nele, quando nós cremos no seu poder, quando nós obedecemos a sua palavra, ele vem ao nosso encontro e estabelece a paz. A sua doce paz é manifestada a nós, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A presença de Jesus junto aos seus discípulos trouxe paz. A presença de Jesus na nossa vida traz paz, traz segurança. Portanto,
vale a pena permanecer em comunhão com o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque podemos desfrutar da paz, mesmo em meio às tempestades da vida. Porque o Senhor nos concede a paz, essa paz que permanece no nosso coração e traz para nós segurança, conforto, esperança. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.